E aí, tô de volta aqui hoje para falar sobre perícia contábil e alguns equívocos que ocorrem, que as pessoas têm em relação a isso. Antes de eu continuar, dá o seu like aqui ou aqui, não sei onde você está aí, para esse vídeo decolar, e pega as suas mãozinhas de perito e escreve um comentário aí para eu entender qual é a sua necessidade para o próximo vídeo. Vamos lá. O primeiro equívoco, o primeiro engano que as pessoas têm e que semanalmente, eu diria quase que diariamente, lotam a minha caixa de mensagem, seja de e-mail, ou direct, ou WhatsApp, é que para fazer perícia tem que ser... tem muito cálculo, perícia envolve muito cálculo. Ontem mesmo aí chegou no meu Instagram alguém perguntando, falando que quer muito ser perito, que esse ano a coisa vai, só que tem medo quando chegar a perícia, tem medo dos cálculos da perícia. Bom, vamos esclarecer isso aí. Perícia contábil não é só cálculo. Eu diria que menos da metade do trabalho de uma perícia envolve cálculos especificamente. A perícia contábil é muito mais que isso. E aí você precisa fazer um exercício mental aí, voltar às origens e entender o que é contabilidade, o que é contábil mesmo, para não ficar preso a esses conceitos de que contador é uma máquina de calcular. Tem até um canal aí no YouTube que fez lá um desses sketches de humor falando do Excel humano. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu começo numa turma, numa sala de aula aí para dar aula, eu pergunto sempre por que você escolheu contabilidade, e sempre vai ter algumas pessoas que vão dizer assim: porque eu sou boa em matemática. E aí eu pego essas pessoas e falo assim, ó, dá tempo ainda, pega o seu material, vai na secretaria, pede transferência lá para o curso de matemática, porque aqui eventualmente nós vamos usar a matemática, mas a essência disso tudo é interpretação. Sacou a parada agora, né? Olha só, numa perícia você pode até ter cálculos. Como eu falei, menos da metade de uma perícia envolve cálculos efetivamente. E, na boa, quando você precisar fazer cálculos, você vai usar apenas as 4 operações matemáticas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. 4 operações, e aí você vai me dizer: Gilberto, como é que eu vou calcular os percentuais? É elementar. Um cálculo de percentual é apenas ou uma multiplicação ou uma divisão. Voilá, resolvido o seu problema. Próxima pergunta. Não, vamos lá, vou continuar aqui. A perícia contábil, ela está muito mais na essência de se fazer interpretações, e quando você cair dentro, quando você olhar para a perícia contábil, quando você for nomeado a primeira vez, você vai entender, ou se você está lá dentro do curso de perícia, você tem lá essas informações, você vai entender que a execução de uma perícia, ela é responder perguntas que as partes fazem para o perito. E algumas dessas perguntas, óbvio, envolvem cálculos, mas esses cálculos, como eu disse, são essencialmente simples, não tem nada mirabolante num cálculo. Você pegar e fazer 2 mais 2. Você sabe fazer 2 mais 2? Pronto, você já pode ser perito. Muitas vezes você vai ter perícias que envolvam, por exemplo, INSS. Vamos lá. Benefício previdenciário. Você vai precisar fazer cálculo, sim. Mas para isso, inclusive, existe sistema que eu indico lá no curso de perícia. Eu coloco lá qual é o sistema que as pessoas, que eu uso para fazer esses cálculos previdenciários, e que traz inclusive já um relatório final, tudo apurado, tudo mastigadinho, eu diria assim. Por que eu prefiro usar esse sistema? E por que não é só matemática? Porque existem diversas
diferenciações nas decisões dos juízes, determina esse ou aquele outro tipo de cálculo. E aí, se você não usar não tiver esse background de conhecer esse sistema que facilita muito para você, você vai bater cabeça e tentar entender como que funciona aquela legislação, né? Porque você vai usar índices de reajustes que são baseados no que a lei determina. Então, a lei tal, o artigo tal, aí você vai lá, já está tudo mastigado lá. E é muito mais em relação, por exemplo, de benefício previdenciário, está muito mais em dizer assim, porque quem toma a decisão de dizer se o benefício é de direito ou não é o juiz. Então ele já decidiu, ele falou assim, ó, é de direito, agora eu preciso que atualize, porque essa ação foi ajuizada em 2010 e nós estamos decidindo isso em 2020, um exemplo. Aí você vai pegar lá, e aí ele vai determinar, atualize, me diz quanto que tem que ser pago aí para essa pessoa, a diferença, né, de benefício previdenciário, e você vai lá e pega lá em 2010, ele recebeu 600, tinha que receber 800, então tem R$200 para atualizar. Por qual índice? Pelo índice que estava na ação, e você atualiza até hoje. Você pode usar uma planilha de Excel ou pode usar um sistema, como eu falei. Então, essa ideia de que perícia é só cálculo não funciona. Mesmo em cálculos, em perícias de revisão de conta bancária, existem cálculos, mas esses cálculos geralmente são ou se exclui, diminui valores que foram cobrados indevidamente, ou se recalcula valores que foram cobrados indevidamente. Simples assim, se exclui o valor, ela recalcula esse valor. Então está muito mais em saber a funcionalidade, a técnica por trás, interpretar o que a sentença está dizendo. E aí, óbvio, se você tiver habilidades matemáticas, é muito melhor, vai facilitar muito para você. Assim como ter habilidades tecnológicas vai ajudar muito para você, porque você, conhecendo de Excel, por exemplo, você pode exponencialmente expandir a velocidade, a forma com que você trabalha aí para fazer essa perícia. Por exemplo, teve na semana passada, inclusive, teve uma decisão final aí de um processo em que eu fui perito, em que o juiz determina que o banco pague, um grande banco do Brasil, pague, reembolse o cliente em 14 milhões de reais por cobranças indevidas. Então, tá muito mais, nesse processo, estava muito mais para excluir valores que foram cobrados indevidamente, simplesmente você vai lá, simplesmente você vai lá e vai olhar na sentença quais são os valores que tem que excluir, vai lá excluir. O que é excluir? É uma subtração, vai lá e deleta a linha, ou coloca lá exclusão, expurgo, alguma coisa assim. Então está muito mais ligado a essa habilidade. Teve um outro caso, de uma perícia que envolvia quase 20 anos de extratos bancários, que eu não consegui que o banco me entregasse esses extratos em Excel ou em texto, para que eu importasse no Excel. Então, ao invés de eu passar 6 meses digitando extrato, ou contratar um estagiário para digitar extrato, eu fui lá e paguei uma licença de 1 mês para um sistema, um software, que faz a leitura do PDF e transforma em Excel. Outra coisa aqui, processo é online, processo é PDF, tá? Não tem mais aquele monte de papel que você imagina que seja um processo. Acredito que 98% dos processos no Brasil já são digitalizados, então fique em paz em relação a isso, não tem que viajar para a cidade, não tem que se deslocar. Então, bom, vamos fechar essa parte aí. Então, perícia não é só cálculo, menos da metade de uma perícia é cálculo, e quando envolver cálculo, se você souber fazer 2 mais 2, resolveu a parada aí para você. Uma outra coisa, uma outra questão tenho que viajar para a cidade para fazer a perícia, eu tenho que me deslocar, eu tenho que ir até o fórum. Por que as pessoas perguntam isso? Porque eu falo assim, quando você for fazer lá a tua inscrição como perito, no sistema de perícia, de peritos lá, você pega e escolhe todas as cidades do Brasil, escolhe todas as comarcas do Brasil, e você aumenta exponencialmente a tua possibilidade de ser nomeado e de ganhar muito dinheiro, tá?
Aí as pessoas falam assim, mas e se eu estiver no Rio Grande do Sul e for nomeado no Acre, eu tenho que ir lá? Não tem que ir, não precisa ir, porque processo é eletrônico, processo é PDF. Você vai receber o processo no conforto do celular, lá no seu e-mail. Você não vai receber, você vai entrar no sistema lá e vai baixar esse processo e vai ler esse processo. Vai escrever o seu laudo, vai transformar ele no PDF, vai subir no sistema e resolvida a parada. Então não tem essa coisa de dizer assim, tem que deslocar para cá, não tem não, você só tem que pegar e BUM! Executar a perícia. Outra coisa que as pessoas perguntam é, quando eu for nomeado, eu não sei fazer isso, eu não sei essa determinada coisa, e se eu for nomeado e não souber fazer a perícia? Bom, vamos lá, se você for nomeado e não souber fazer, você simplesmente diz, eu não sei, eu não tenho capacidade técnica para isso e não posso fazer. É uma opção. Agora, digamos que você seja nomeado para fazer uma perícia de previdenciário, que você nunca fez. Que esse é o o próximo assunto, né? Nunca fiz perícia, eu posso fazer. Você nunca fez, não sabe, você não tem conhecimento necessário. Só que, deixa eu te falar uma coisa, processos não movimentam da noite para o dia. Você tem prazos estendidos, longos, tem processo aí no STJ que é do tempo do Império, um processo mais antigo do Brasil, então você imagina. Tem um processo, o primeiro processo que eu fui nomeado como perito, eu cobrei R$ 1.250, num processo que tinha que ter cobrado os 10 mil, porque eu era besta, porque não tinha um canal como esse que eu tenho aqui para explicar para as pessoas como fazer. Agora você tem o canal aqui. Então, como você tem esse canal aqui, você já dá o seu like aqui, se não está inscrito, se inscreve também. Eu não tinha essas orientações e o processo foi lá de 2010 e ainda está rolando, não acabou, está lá suspenso o processo. Então o que acontece? Quando você é nomeado, você tem prazo, então você vai lá, primeiro vai dizer se você aceita e quanto cobra, aí isso volta para as partes vão analisar se pagam ou não, se tem que chorar pelo honorário, etc, etc. E aí, um dia, você é chamado para fazer a perícia. E aí você tem que entregar amanhã? Não, é claro que não. Você tem um prazo, pode ser 30, pode ser 60, pode ser 90 dias. E aí tem mais outras questões legais que esse prazo às vezes se estende para um ano. Então, quando chegar isso na sua mão, às vezes dá tempo de você fazer uma faculdade para aprender aquela habilidade que falta para aquele processo antes de começar a fazer. Então, essa é outra coisa também que não é para amanhã, você pode fazer tranquilamente. Aprende aquilo que precisa no caminho. Não tente aprender tudo antes de começar, porque você nem sabe o que vai precisar. Primeiro descobre o que você vai precisar e depois aprende. E como é que faz isso? Só no campo de batalha. Você só vai entender a tua necessidade quando ela chegar. Não adianta ficar pensando, eu vou fazer um curso disso, vou fazer uma faculdade daquilo para ser perito. Não. O que você vai fazer para ser perito? Você vai pegar agora e vai fazer o seu cadastro como perito. Não tem escapatória. É isso que tem que fazer. E para fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, uma outra dúvida que as pessoas têm é: nunca fiz perícia, e aí? Como é que eu vou começar? Devo começar ou devo fazer alguma perícia antes? Bom, eu quando fiz a minha primeira perícia eu nunca tinha feito, então posso dizer que eu estou na mesma situação dessas pessoas. Sabe qual a diferença? Eu falei, fiz. Dificilmente você vai encontrar alguém que te adote como pupilo para te ensinar a perícia. Ninguém vai fazer isso, até porque não cabe isso dentro. Peritos atuam em carreira solo. É isso que acontece. Peritos, acho que está implantado lá, de alguma forma, na cabeça deles, que eles precisam trabalhar sozinho. E tá tudo certo. Então, para você começar, você simplesmente começa. Às vezes, parece... Eu não sei o que dizer para você começar, porque é tão simples, é só começar. Só que as pessoas não admitem, não querem admitir que é tão simples assim, elas querem complicar, elas querem criar algo mirabolante e dizer que tem que ter um processo extraordinário de formação de perito para você começar. Não, é só ir lá começar. É simples assim. Quando você começar,
Aí você vai entender as necessidades e vai aprender o que precisa aprender, simples assim, não tem segredo. Então, para de criar paranoia na sua cabeça, deixar que tem que fazer mais um curso, mais isso, você tem que começar. Você tem que pegar agora, fazer o seu cadastro no banco de dados do perito e começar a fazer. Quando a necessidade chegar, você vai entender, vou precisar aprender mais matemática financeira, vou precisar aprender mais Excel, vou precisar ler um pouco mais para interpretar a legislação, vou precisar conhecer jurisprudência. Tudo isso você vai entender no caminho. Tá? O interessante é você começar. Se você não começar, você nunca vai fazer a sua primeira perícia e vai continuar nessa ladainha aí, e eu vou continuar respondendo perguntas aqui e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, para chegar a algum lugar, dá seu like aqui, faz seu cadastro lá e até o próximo vídeo.